Boa tarde, meus caros. Nós iniciamos aqui mais uma edição do nosso programa Pé na Linha, dessa vez com uma proposta diferente. Nós agora vamos nos concentrar em falar de temas um pouquinho mais atemporais, né? De fato, tentar seguir à risca o que é o nome do nosso programa, que é falar um pouco sobre temas específicos do futebol, de uma maneira que a gente abra a discussão com o nosso grande público. Correto? Bom, então nós vamos ao nosso tema de hoje, aproveitando o massacre que a seleção brasileira sofreu da Argentina, essa que foi uma derrota histórica na história do futebol brasileiro. Nós vamos falar da ascensão da seleção argentina, dos vices ao champanhe. E antes disso, né, vamos começar o nosso programa com um rápido destaque, né? Paulo, meu querido, o que foi que você viu aí nessa semana de futebol? Bem rapidinho, quais são os seus destaques dessa semana? Boa tarde, caros amigos. Boa tarde, Alisson. Então, o destaque principal foi o jogo, né? Na verdade, um time só jogou, o outro foi atropelado. A Argentina passou por cima da seleção brasileira, que não conseguiu ter reação, não conseguiu fazer nada durante os 90 minutos. Foi só uma finalização, um vacilo da zaga de um único jogador que tentou algo diferente, Matheus Cunha, que se dedicou, se esforçou, mas não surgiu muito efeito. O Brasil pensou-se que ia conseguir entrar no jogo de novo, a Argentina foi e fez 3-1, depois controlou só o jogo. No segundo tempo, a seleção não teve modificação tática, mental, de posicionamento, foi a mesma. Teve algumas análises que eu acompanhei onde falaram que o Brasil jogou menos do que contra a Alemanha, porque contra a Alemanha, depois no segundo tempo, o time ainda tentou algo, fez um gol, controlou um pouquinho ali as ações e a Alemanha finalizou depois a partida. Contra a Argentina, não, em momento algum. Não tinha uma organização da defesa até o ataque. Parecia um time de pelada que tinha acabado de se encontrar e jogar naquele momento. Foi abissal a diferença, foi vergonhoso a atuação da seleção que há tempos não atuava dessa maneira. Então, ali ficou claro que deveria acontecer e aconteceu essa troca, vai acontecer essa troca de comando para poder a gente ter uma esperança de que a gente vai chegar na Copa, com certeza vai se classificar, mas com chance de buscar o título, como a gente sempre chega favorito. Para mim, a melhor opção tem que ser o Jorge Jesus, não pode ser outro treinador. Mas ficou feio para o Brasil aquele jogo. O Rafinha, no momento errado, entrou na pilha do Romário e falou que ia dar porrada e pegou por porrada. Então, no momento que você está mal, você não pode querer botar banca. A Argentina é a melhor no momento. Não tem por que querer incendiar o jogo fora de casa. Se fosse em casa, aí sim ainda seria um motivo, se explicaria. Agora, fora de casa, contra o atual campeão do mundo, que vem numa sequência muito boa, e o Brasil numa sequência muito ruim, não fez sentido algum. E outro destaque foi a final do Paulista, que assim como o Brasil está numa péssima fase, o Palmeiras também está bem mal. Não está entregando mais como entregava antigamente, que era um bicho-papão, era muito difícil jogar contra o Corinthians, contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem duas partidas, em 180 minutos não fez um gol. O Corinthians não machucou, o Corinthians não teve um momento da partida que a gente falou assim, o Palmeiras vai vencer, vai conseguir ser campeão. Não, e o Corinthians não é esse time todo. Conseguiu achar um gol lá no primeiro jogo, tem uma defesa um pouco mais sólida, organizada, e mesmo assim jogou com o resultado debaixo do braço no campo deles, e o Palmeiras não conseguiu em momento algum tentar chegar e alcançar o resultado. E o Abel vai ter um grande trabalho aí ao longo da temporada para tentar fazer frente contra Flamengo, Internacional, que fizeram um ótimo jogo ontem, Atlético Mineiro, contra o próprio Corinthians. Então o Palmeiras já está batido, na minha visão, esse esquema tático, essa forma de jogar do Abel. Os outros times já sabem muito bem como neutralizar. Então cabe a ele. Agora é a hora dele mostrar se ele é um grande treinador, dele mudar esse estilo de jogo do Palmeiras, reativo, e buscar uma outra forma de tentar vencer as partidas, porque já está muito batida a forma de jogo do Palmeiras, os mesmos jogadores, a mesma filosofia, então os adversários já sabem muito bem como marcar. Perfeito, Paulo. E vale lembrar, né? Essa derrota da seleção brasileira para a Argentina, contra a Alemanha a gente ainda teve chances de gol. Apesar de ter sido um massacre, a gente ainda teve chances reais de gol no primeiro tempo e no segundo tempo. Contra a Argentina a gente não conseguiu aguentar nem 10 minutos, né? Já foi Nada. logo achincalhado.
E cabe também destacar que o Palmeiras fez o maior investimento da sua história nessa janela e está deixando muito a desejar. Óbvio que o estadual só serve para derrubar treinador e também, né, para prejudicar elencos. Mas a gente observa, por exemplo, no jogo que você citou, Flamengo Internacional, a discrepância que existia entre o quão bem preparadas estão as equipes de Internacional e Flamengo para a temporada, um jogo muito duro, um jogo muito bom. Poderia tanto ter saído 1-1, como qualquer um dos dois poderia ter vencido o jogo. O Inter com uma proposta mais reativa, mas teve grandes chances de gol. E o Flamengo cansou de perder gol no jogo de ontem, né? E como perdeu o gol. Mas duas equipes que, nossa, como foi bom assistir aquele jogo. Tava com tempo que a gente não assistiu uma partida legal no futebol brasileiro. Mas, sem fugirmos muito, essa foi a nossa pequena parte de destaques da semana. Vamos partir para o tópico principal de hoje. Então, escuta aí essa chamadinha de hoje sobre a seleção argentina e vamos para a parte principal do programa. Esse dia, hoje aqui. A atuação tá mesmo. Sem dúvida. Poderia estar muito mais para a Argentina lá. Aí. Depou, bateu, sobre o gol. Perfeito. Paulo, se fosse uns 10 anos atrás, se eu falasse assim para ti, descreve a seleção argentina com uma palavra, que palavra você utilizaria para descrever a seleção argentina há uma década atrás? Estamos falando de 2015, certo? Em que a seleção argentina acabava de ser vice-campeã mundial. Um ano antes, né? Então, há 10 anos atrás, a Argentina já estava dando sinais de que iria evoluir, iria ter uma evolução, porque chegou numa semifinal de Copa do Mundo. Sempre uma seleção muito aguerrida, com muita obediência tática, mas ainda não era uma seleção que fazia frente às grandes seleções europeias e até para o Brasil mesmo. Eram jogos duros, mas que o Brasil vencia. Então, há 10 anos atrás, ela não era predominante, como ela é hoje em dia. O Messi ainda estava se firmando, sentia muita cobrança da imprensa argentina, dos próprios torcedores. Então, ele ainda tinha muita dúvida do próprio potencial dele. Jogadores que vinham para dar suporte a ele, como o Di Maria, o Dybala, não faziam jus a esse papel de coadjuvante. O próprio Higuaín, que perdeu o gol na final. Então, não era uma seleção que era uma seleção predominantemente muito temerosa. Ela chegou numa final porque, na minha opinião, pegou um caminho mais fácil que o do Brasil e, por detalhe, não venceu a final porque, em final, tudo pode acontecer. E, a partir de lá, acredito que essa final fez com que eles fossem se organizando e ganhando força para tentarem sempre mais nas próximas Copas. Então, ali foi um motivo de eles se reorganizarem e buscarem sempre as finais. Tanto é que em 2018 eles fizeram uma boa campanha, mas saíram precocemente. E em 2024, 2022, né, foram campeões justamente com o Messi dando o melhor de si. Acertaram do treinador, o Scaloni, na aposta. Foi uma aposta que deu certo, porque não tinha muita carreira fora da seleção. Acredito que foi o primeiro time que ele pegou, se não me engano. E ele foi um cara que teve um papel fundamental nessa Copa, porque ele mudou taticamente a cada nova partida. A cada nova seleção, ele ia moldando aquele meio-campo, aquele ataque, de acordo com o seu adversário. Então, o cara que se mostra que tem um repertório técnico, tático, muito grande. E além do Messi, eu eu acredito muito nesse título ao Scaloni naquela Copa. Perfeito, menino Paulo. E uma coisa que é interessante a gente destacar é que o futebol argentino em si, se bobear, ele é muito mais bagunçado do que o futebol brasileiro. E se a gente for para analisar a AFA, né, a Associação de Futebol Argentina, ela é muito mais bagunçada. Os modelos de campeonato local, eles mudam de tal forma que privilegiam na cara dura para não rebaixar as grandes equipes. Mas mesmo assim, o River Plate já conseguiu ser rebaixado e o Independiente, né, de Avellaneda, ele também conseguiu ser rebaixado. Então a gente não pode acreditar tanto assim uma organização da AFA, porque se bobear, a AFA é muito mais bagunçada do que a nossa querida CBF, né, que de certa forma, apesar de ter sido a última federação
a ter se organizado num formato de liga, ainda assim consegue ser minimamente mais arrumada do que a AFA, né? Mas uma coisa que a gente não pode negar, o torcedor argentino ele é muito mais apaixonado que o torcedor brasileiro em relação à sua seleção. O que a gente viu nos movimentos da Copa do Mundo de 2010, 2014, 2018, 2022 era um movimento quase que popular que fazia com que a própria seleção embarcasse naqueles temas, né? Então, ao longo do podcast de hoje, você vai escutar na trilha de fundo algumas músicas marcantes da seleção argentina. Mas vamos falar de outro tópico em específico, né? Os vice-campeonatos da seleção argentina. Essa seleção argentina, há uma década atrás, se a gente for puxar 2 décadas, ela sofreu muitos baques, né? A seleção argentina teve aquele icônico vice em 2004, se minha memória não estiver me traindo, em que a Argentina estava vencendo o jogo. Chega ali na ponta esquerda o Tevez e o D'Alessandro, eles começam a brincar com a bola. Tem um princípio de confusão ali no contra-ataque. Diego Ribas dá um chutão para o meio da área. Adriano tenta dar um soco no zagueiro argentino, se não me engano, Colotinho, a bola sobra e ele faz um gol. Em 2007, o Brasil manda o time C, com Wagner Love e Luiz Fabiano comandando o ataque, e o Júlio Batista brilha na final. Antes, em 2005, o Brasil mete 4-1 na Argentina, na finada Copa América. Um torneio de competições meio caça-níquel da FIFA, e o Brasil ganhou mais um título. Tempos depois, a Argentina, que já com o Messi como seu principal protagonista, amarga outros vice-campeonatos, né? Teve o vice-campeonato da Copa do Mundo, numa derrota assim dolorosa. Imagina se o Messi tivesse ganho a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, após o Brasil tomar 7-1, né? Que história não teria sido naquele momento? Ele já seria indiscutível, ele poderia sim, por mais absurdo que seja, ele poderia ter sido comparado com o Pelé, porque teria sido um negócio assim absurdo, era capaz do próprio Pelé morrer naquele dia, né? Só de desgosto, que Deus o tenha. Mas ele ainda foi vice em 2015 e 2016. Minha memória pode estar falhando, mas salvo engano foi no vice-campeonato de 2016 que o Messi chegou a chorar e dizer que nunca mais queria jogar pela camisa da seleção argentina. O cara abdicou de jogar pela sua seleção. Paulo, tenta trazer para nós aqui, para o nosso ouvinte, o quão frustrante, o quão fracassada era a seleção argentina até essa data, né? Porque dali parece que começa um ponto de virada na seleção argentina. Não, a Argentina até os anos 2000, que eu me lembro, 2002 ela saiu na primeira fase e na Copa do Mundo. 2006 foi até as oitavas ou as quartas, perdeu para a Alemanha. 2010 também não foi muito longe. Copa América, então, ele perdia sempre para o Brasil. Lembro das Copas das Confederações com Adriano, Ronaldo, que o Brasil passeou por cima deles. Teve aquela final emblemática que o Adriano fez o gol, que tu citou, que eles começaram a debochar na bandeirinha de escanteio, e o Brasil foi levando os pênaltis. Nas eliminatórias, era jogo que a gente sempre vencia, no máximo empatava fora. A Argentina era uma crise eterna. E sempre a AFA, com casos de corrupção, que nem o do Brasil, tentando um novo treinador, ao ponto de botar o Maradona como escudo deles na Copa de 2006, queimaram o ídolo, e ele sem noção nenhuma tática ali, ele foi na vontade do vestiário de colocar, levou 7 ou 8 atacantes na convocação. Acho que eu nunca levou o Messi, inclusive, né? O Messi fez o seu primeiro gol, o argentino mais jovem na história até aquele momento a fazer um gol em Copas do Mundo. Levou o Messi, Tevez, Neymar, Saviola, acho que até Ortega estava no bolo. Então tinha uma geração boa, é que nem acontece com o Brasil, tem uma geração boa. Eu discordo de muitos que falam que a geração é ruim, a geração é boa, temos bons jogadores e ótimos jogadores, só temos treinador, e a seleção não acerta no treinador. O último foi o Tite. Tite é um bom treinador, só que ele não arrisca, ele é muito pragmático, ele segue o plano de voo dele, digamos assim, do início ao fim, ele não arrisca. E como nos clubes deu certo, ele chegou a ser campeão da Libertadores, Mundial, construiu uma carreira seguindo esse pragmatismo, ele vai morrer abraçado. E foi o que sempre aconteceu nas duas Copas. No momento em que o campo fala, né? Aquela velha frase, o campo fala, o campo clama pelas mudanças. Em 2014, pedi a passagem do... Fugiu o amigo do volante, que estava muito bem. Na seleção brasileira? Que... 2014 tinha o Ramires.
Ramires, não. 2014 não é Gutite, 2018, na verdade, perdão. 2014 era o Filipão ainda, 2018. Tinha um volante muito bem, que ele não apostou. E 2022 também, tinha outros jogadores num momento bem melhor, ele não acreditou e o Brasil perdeu. No detalhe, essas partidas para a Bélgica e para a Croácia. Então ele não teve essa ousadia. E naquele tempo atrás, a Argentina tinha treinadores que não tinham essa ousadia, não tinham moral com os jogadores. Acho que teve a última Copa de 2018 que o Messi ou o Cambiasso, não esqueci quem era, os capitães que assumiram a seleção. Mascherano. O treinador, acho que foi o Sampaoli, o capitão era o Mascherano. Nessa última Copa, antes do título, né, o São Paulo perdeu o controle total da equipe, ao ponto de, acredito que os jogadores, Messi mais o capitão, estavam assumindo a frente e escalaram nos últimos jogos das oitavas, porque ele perdeu o controle total, tal qual ele perdeu o controle do Flamengo. Então, era uma bagunça. E o que eu falo, não é que houve uma organização da AFA. Eu pesquisei, estou pesquisando agora e não acho nenhuma reportagem dizendo que a AFA fez um plano de trabalho para estar onde está. É um tiro no escuro que deu certo o Scaloni. Colocaram um técnico ousado. Tem até uma reportagem que é importante depois os ouvintes pesquisarem, e até o pessoal aqui do podcast ler, que é a metamorfose da Scaloneta. Como a Argentina chegou à final da Copa sem vergonha de mudar. Ele mudou, foi 6 jogos e 6 escalações diferentes. Todo jogo ele se adaptou ao adversário, sem medo de ser feliz. Então era contra a Holanda, ele moldou o time para a Holanda. Era contra a Croácia, moldou o time contra a Croácia, tirou o atacante, botou meia, preencheu o meio campo, botava mais, mudou zagueiro, mudou lateral. Então ele modificou sempre, sem medo de ser feliz. Ele soube se adaptar ao momento. Copa, torneio, é momento. Não existe essa de que meu time, que eu já venho treinando há muito tempo, é esse, vou apostar nessa forma de que a gente já tem a mentalidade da partida e por aí vai. Não, é de acordo com o momento da Copa. O Brasil ganhou em 2002 porque o Filipão se adaptou ao momento. O Cleberson estava melhor do que o Gilberto Silva, ou o Emerson, não estou lembrado agora. Ele saiu, o Juninho Paulista saiu, ele colocou o Cleberson. E o Cleberson entrou bem melhor. Gilberto Silva não, o Emerson foi cortado. Falhou o áudio. Eu estou dizendo que o Emerson que foi cortado na Copa de 2002. Entrou, aí o Juninho Paulista jogava, né, os 2 primeiros jogos. Isso. Saiu e o Cleberson teve uma mobilidade maior ali no meio campo. E o Cleberson permaneceu. Se fosse um Tite, ia com o Juninho Paulista até ter eliminado. Então, o técnico, num momento desse, tem que ser ousado. E mais uma vez colocando, o crédito da Argentina ter sido campeã vai muito da ousadia do Scaloni, que soube se modificar a cada jogo. A Argentina ganhou uma moral, o Messi virou o que ele já queria ter sido, que é um deus lá na Argentina, e agora eles vivem uma lua de mel há 4 anos. A torcida, o time, mesmo sem Messi, o time está muito bem treinado, porque agora eles sabem muito bem o estilo de jogo do treinador, confiam nele, sabem que vai dar resultado. Então, o que o Scaloni propôs, o grupo de jogadores vai acatar e vai dar a vida até o fim, e para mim é a principal favorita para mais um título de Copa. Eu não vejo nenhuma seleção europeia fazendo frente à Argentina. Ela jogando dessa forma como está, uma obediência tática, uma entrega muito grande, a torcida apaixonada que torce como torcida de time, de clube, não como a torcida da seleção ou de outros países que vai como turista. E isso faz diferença. Isso faz diferença numa Copa do Mundo que vai ser aqui na América do Norte, então vai estar uma chuva de argentinos lá. Então vai, para mim, é a favorita até o momento, a Argentina, se manter essa batida, se manter esse estilo de jogo, ela vai conseguir fazer frente a muitos e eu cravo aqui que ela está na final. E um detalhe, né, que é importante a gente destacar nisso. A gente colocou 2 pontos aqui que são importantes. Primeiro, a Argentina viveu décadas de fracasso. Né? Décadas mesmo. Se você pega a última Copa que a Argentina tinha sido campeã, né, anteriormente ao título de 2022, foram décadas e décadas que a Argentina via o Brasil em ascensão. Então, parte da Argentina estar mal era muito em conta da seleção brasileira com seus valores. E como a gente já falou aqui, em alguns momentos jogando com sua seleção C,
o Brasil conseguia fazer frente à Argentina, que tinha bons nomes. Cambiasso, Riquelme, Verón Filho, né? O que nós conhecemos como Labrurita, tinha Heinz na zaga, Samuel, os irmãos Milito, enfim, eram seleções muito boas. Só que o futebol brasileiro tinha talentos muito bons e, dessa maneira, os nossos atletas conseguiam fazer com que a Argentina nos temesse. E você vê que a Argentina bateu no fundo do poço, sendo vice-campeã de tudo que era possível, e não houve uma organização, como o Paulo bem disse. Foi um tiro no escuro. Colocaram o Scaloni, que era um auxiliar do Sampaoli, não era isso? E o cara foi lá, foi moldando sem medo de ser feliz, e a cada jogo ele ia modificando um pouquinho. E uma coisa que é importante, que é um paralelo que a gente tem que citar, a gente não pode deixar passar batido. Muito se fala que os jogadores jogavam pelo Messi. Só que o Messi, em momento algum, pedia isso ou falava sobre isso. Ele era um cara extremamente calado, ele já tinha falado sobre abdicar jogar pela seleção argentina. Mas o ponto que é importante, ele, na última Copa, ele incorporou-se como o ídolo argentino. Paulo, do seu ponto de vista, como é que você vê essa maturidade do Messi, laureado, um grande atleta, ele tendo conseguido, no final da sua carreira, entender o que ele era para o futebol, o que ele era para a seleção argentina e a mentalidade que ele deveria ter. Muitos falavam, inclusive, que na última Copa do Mundo o Messi jogou como Maradona. Ele realmente se tornou aquilo que a seleção argentina queria dele. E vale destacar, antes a briga era que o Tevez era o craque do povo e o Messi era um europeu jogando pela seleção argentina. Então, Paulo, como é que você vê essa importância do Messi para a seleção argentina nessa ascensão? Não, nessa Copa, acredito que eles deixaram de ser muito dependentes do Messi. O principal ponto de virada da Argentina nessa Copa foi que ela não precisou do Messi. Se a gente for ver, acho que ele fez poucos gols nessa Copa, 3 no máximo. Quem brilhou foi o Di Maria, o Álvares, meio campo com o McAllister, Depou. Eu não acredito tudo ao Messi, não. O Messi teve pontos ali chave em algumas partidas, na final, no momento de cadência do jogo, mas não foi o cara que tu ficar na expectativa de pegar a bola e decide, como é a seleção com o Neymar, como foi contra a Croácia, onde a gente ficou vivendo da esperança do Neymar fazer alguma coisa, e até hoje chora quando o Neymar não é convocado, quando perde, se tivesse Neymar seria diferente. A gente tem uma Neymar dependência, e a grande diferença da Argentina nessa Copa foi não ter essa Messi dependência. Porque tinha um treinador, o treinador fez modificações, fez mudanças de acordo com o adversário, lógico, com o Messi sendo o cara central, líder tático e técnico, ele tem que ser. Ele não tem essa personalidade de ser o líder aguerrido, capitão, motivar os jogadores, mas é o líder técnico ali. Você tem um dos melhores do mundo ali no campo, o adversário vai respeitar e não vai vir de vez. Então, ele tendo essa noção e sabendo também trabalhar dentro dessa equipe, ele foi o motor ali do time, distribuindo bola, dando passes, finalizando, que é isso que o Neymar deve fazer no Brasil, né? Vir pegar a bola no pé de zagueiro e iniciar a jogada até o ataque. Ele tem que saber que ele tem que receber a bola lá no meio da intermediária e dali progredir. Se ele pegar a bola da zaga até o ataque, ele vai pegar a porrada, ele vai se desgastar. E não é todo momento que ele vai fazer um gol que nem contra a Croácia. Vai tirar um coelho da cartola. O Messi soube muito bem se conscientizar em relação a isso, de que ele não era o principal fator da seleção, ele era só mais um dentro daquela engrenagem, e a seleção funcionou muito bem em cima disso. E no momento crítico, tem uma filmagem quando acho que estava 3-1 Argentina, a França empata, e a câmera vai nele, ele se abala novamente, como ele já vinha se abalando nas últimas partidas, tanto de Barcelona quanto de Argentina. Só que o time reage, e aí ele reage junto, ele volta com o jogo. Então o time, para mim, sustentou mais o Messi do que o próprio Messi sustentou a Argentina. O time acreditava no seu potencial. Não era um time que ficava esperando dar a bola no pé dele e ele resolver, como foi nas últimas Copas, 2014, 2018. Não, o time fez o resultado. E aí um aviso aos saudosistas, como meu pai e outros da idade dele, que ficam sempre cobrando individualidade. Não, o Brasil tem que ter um craque, 2, 3 para poder resolver. E eu falo para ele, já passou essa fase, essa década de 2000, 90, hoje o futebol
é coletivo. Lógico que eu gosto daquela plasticidade, da jogada individual, do grande ídolo e tudo mais. Mas se a gente puxar, nenhuma seleção tem um grande craque. Nenhuma. Só o Messi e o Neymar no Brasil. Ali o Mbappé, e olhe lá na França. Na Espanha tem agora o Yamal, a Holanda não tem, Inglaterra não tem, quem mais são grandes aí? Itália, nem Uruguai Copa não. vai mais. Itália não tem um grande craque, e mesmo esses grandes craques não são gênios, como o Messi e o Neymar. São jogadores que, num bom esquema, vão decidir a partida. E a Mal chega próximo ainda, é novo, dá para apostar um pouco mais. Mas é para mostrar que acabou isso de individualidade. Com a Alemanha 2014 ficou bem claro que o futebol hoje é coletivo. E é o coletivo que vai decidir as partidas. E lógico que tendo um craque no meio, é um momento em que os times estão equilibrados defensivamente, ele vai desequilibrar. Mas não pode ser dependente dele, como era em 98 com o Ronaldo, 2002 com o Ronaldo e Rivaldo, e até 2006 que a gente conseguiu chegar com esses caras. Depois, a gente não teve mais esse surgimento constante de craques ao longo do tempo, porque mudou, o futebol mudou. A posição tática é outra, a posição física é outra, tem menos espaço do que antigamente. Pegar a vídeo da década de 80 era uma avenida no meio campo. Tinha espaço de sobra para o cara dominar, pensar a jogada e tudo mais. Ele, ao longo do tempo, a zaga ia se cansando, ele conseguia encontrar uma brecha devido à genialidade. Hoje em dia, não. Está todo mundo no mesmo nível físico, todo mundo no mesmo nível tático, todo mundo se conhece taticamente. É uma comissão de 30 profissionais estudando o adversário. Então não adianta acreditar que você vai conseguir superar. O outro também treina, o outro também te conhece. Então a gente está numa nova realidade que o futebol está equiparado no mundo todo. E eu posso até fazer uma provocação em relação a isso. A seleção argentina das Copas de 2006 e 2010, além da de 2002, né, eram muito mais fortes do que a seleção argentina, que foi campeã, né, em 22 e aqui foi vice em 2014. E se a gente for olhar para a nossa história, a seleção brasileira que foi campeã em 2002 não levaram o Romário, levaram o Ronaldo, que estava quase um ano e meio parado com uma lesão seríssima. E a seleção só se acertou quando colocaram o Kleberson no time titular, né? Tem esse ponto também. Ronaldinho Gaúcho, ele tinha acabado de sair de um pequeno clube, que na época o PSG era considerado um clube minúsculo, e foi para o Barcelona, ele ainda não era realidade, e o Rivaldo tinha acabado de sair do Barcelona também, para um clube menor. Então é sempre bom a gente trazer luz para a discussão esses fatos, porque às vezes a gente deixa passar batido algumas coisas e age com o coração, do tipo, não, tem que todo mundo jogar pelo Neymar. Gente, nós como seleção ainda nem temos um estilo de jogo. Como é que vamos jogar por alguém? Porque essa peça tem que ser encaixada. Em função dele, pode-se criar um estilo de jogo, mas não se criou nenhum estilo de jogo para poder adicionar um fora de série, como o Paulo bem colocou. Então, Aí, assim, só pode continuar, Paulo. Quando saudosistas, principalmente comentaristas e torcedores falam que todos os argumentos deles caem por terra quando a gente compara a própria Argentina com o Brasil. Porque falam, a gente não tem mais aquele armador camisa 10, a Argentina também não tem. Não se compara depois McAllister com o Riquelme e o Peron, com o Ortega. Como você falou, a geração anterior deles tinha muito mais craques, um Aimar. Não E se um compara. detalhe, eu vi uma discussão no Twitter hoje, quando a gente estava se preparando para gravar esse programa, que era o seguinte: quem foi maior como jogador? Enzo Fernandes ou Riquelme? Cara, e detalhe, não foi um brasileiro, foi um argentino colocando isso no Twitter. Absurdo, né? Não tem nem comparação. Um dos ídolos de infância do Messi, inclusive, ele fez um gol contra a Holanda e ele comemorou que nem o Riquelme fazia, né? A comemoraçãozinha do Topodídio. Então, assim, cara, tem torcedor maluco em tudo que é lugar. Pode continuar, Paulo. Porque a revelação da gente naquele meio campo de Cambiaço, Zanetti na lateral, Ortega, Saviola, Aimar, Verón, acho que esses caras foram todos em 2006, foi uma seleção que chegou com a favorita em 2006, só que não conseguiu dar liga, porque tem que ter um treinador. E não se compara a qualidade técnica desses caras com o meio campo muito bom de agora, Depou, McAllister e Enzo, mas que se for pegar esses caras, fizer um podcast e perguntar para eles, você jogaria em 2006? Não, eles iam ser reserva.
porque eles são melhores. E aí já cai esse argumento de que é necessário ter um 10. É ótimo ter um meio armador, mas é Um artigo de luxo, né? uma posição escassa no mundo todo. Tu não vê. Acho que o último que tem por aí é o Arrascaeta, aquele meia pifador, e acabou. Não tem, porque o futebol é dinâmico, precisa de um meia móvel que defenda e ataca. Outra que fala, joga na Premier League. A maioria dos a gente já joga na Premier League. Todos ali, a maioria joga, o McAllister está no Liverpool, o Depou joga na Atlético de Madrid, todos estão ali na Europa. O Enzo joga no Chelsea, né? Jogava no Benfica. E o Enzo joga no Chelsea, tem o outro lateral joga na Premier League, o Otamendi no City, né? Tá no City, não. Não, o Otamendi tá no Benfica e o lateral esquerdo Tagliafico, esse eu lembro bem, ele tá jogando no Lyon. Tem jogador da Liga Portuguesa. Já viu se o Dorival convoca alguém da Liga Portuguesa? E o achincalhar também. Isso é jogador de Benfica, jogador de Porto. E o achincalhar da mesma forma. Então, argumentos vazios que não fazem sentido, que são rapidamente contra-argumentados. Porque a gente não faz a mesma coisa e dá certo. Porque tem o treinador, é o que eu falo desde 2014. Tite é um bom treinador, mas não é ousado, ele é pragmático. E Copa do Mundo precisa de ousadia. Se não tiver ousadia, você não vai passar, não vai chegar na final. A França, quando foi campeã, o Deschamps modificou muito o time. A cada partida, 2 ou 3 partidas, ele modificou até por conta das lesões. Talvez as lesões fizeram com que o Scaloni modificasse, porque ele perdeu o Lo Celso antes da Copa, e era peça-chave no meio campo dele. E aí, isso deu essa coragem para que ele mudasse. Assim como o Deschamps em 2018 perdeu, acho que Kanté, Pogba ao longo da Copa, e fez com que ele se mexesse. Então, pode ser uma explicação para essa ousadia dele que eu nunca tinha visto. Mas fez diferença total para que a seleção da Argentina fosse campeã. E outra, né? Copa do Mundo não espera. Essa nossa próxima Copa do Mundo, ela vai ter já 8 partidas, né, para quem chegar até a final, nesse novo formato, com 32 seleções participando, 32 ou 48, eu posso estar com a minha memória me traindo aqui nesse determinado momento. Mas agora na fase de grupos nós teremos um jogo a mais, né? E serão agora 8 partidas. E não dá para esperar, né? 64 seleções. São 64? Nossa! 64. Então são mais grupos e mais jogos mesmo, né? Pode falar, Paulo. Vai ter jogo o dia todo. Para lembrar que sai 32, né, 48. Aí eles estão estudando para a próxima, 72. Nossa senhora, vai ser 1 mês e meio de Copa do Mundo. Da Trinidad Tobago, El Salvador, Nossa. Panamá. Assim, para quem gosta de futebol vai ser maravilhoso, né? Pra gente, e, inclusive vamos trabalhar para ver se a gente consegue ir pra Copa, né? Assistir, porque vai ser aqui pertinho. Vai ter jogo no México, vai ter jogo nos Estados Unidos. Mas vamos ver, né, se o nosso presidente, quem estiver na presidência, colabore também com o nosso bolso. Bom, mas dito isso, é sempre bom a gente observar como essas falácias, né, são bem fáceis de ser derrubadas. O futebol brasileiro não pode contar com um jogador mediano de Premier League. O McAllister era jogador do Albrighton. Ele estava emprestado no Boca, foi vendido, foi para o Albrighton e ele estava na seleção titular. O Lo Celso e o Paredes, né, eles eram jogadores que não estavam na primeira prateleira do futebol mundial. Bem como o Dibu Martínez, o goleiro titular deles, né, que é um goleiro bem mediano, bem mais fraco do que o Alisson. Muito mais inseguro. E nós também temos o caso, né, o Thiago Almada. Ele estava jogando no futebol norte-americano. E ele era jogador dessa seleção argentina, campeão do mundo. Nós temos também o caso, por exemplo, do Enzo Fernandes, que para mim é o mais emblemático. Toda vez que alguém falasse para mim, mas o cara tá no futebol brasileiro, o cara é fraco. Gente, o futebol brasileiro ele não é mais inferior, né, tecnicamente, que o futebol argentino. O Enzo Fernandes ele estava jogando Defensa e Justiça, emprestado, e ele era da base do River Plate. O Flamengo tentou contratar ele na base quando ele estava no Defensa e Justiça, e aí o Benfica atravessou. 3 meses antes da Copa do Mundo, ele foi vendido para o Benfica. O que jogar no Benfica deu de condição técnica e tática para ele evoluir como jogador em pouco mais de 3 meses? Nada. Ele já tinha a base dele feita no futebol argentino. Ele foi titular e jogou muita bola, assim como o McAllister. E se somou com o Depou.
nessa Copa do Mundo que a Argentina foi campeã. Para mim isso parece choro de fracassado. É querendo achar um culpado, quando na realidade é só a gente olhar para o que os nossos vizinhos fizeram e tentar fazer da melhor forma possível, né? Os caras têm um treinador ousado, um treinador que não tem medo de mexer, um treinador que não se rende a nomes, né? Ele, por exemplo, não levou o Tevez, ele tinha possibilidade. Ele preferiu não levar o Tevez, de maneira nenhuma. Resistiu a uma certa pressão. Ele é um treinador que ele não tem problema de chamar jogadores que se encaixem no estilo dele de jogo. Vou lembrar aqui, ele levou para a Copa do Mundo o Papu Gomes. Quem é o Papu Gomes? Se você for olhar onde é que ele jogava, meu amigo, você fica chocado. Mas ele levou, porque o cara, como ele perdeu o Lo Celso, o Papu Gomes jogava na proposta de jogo que ele queria. Então ele levou o cara para a Copa do Mundo. Às vezes você nem lembra que esse caboclo estava lá, mas ele foi campeão do mundo, porque ele se adequava à proposta de jogo, à ideia de jogo do treinador. Então quando a gente para analisar o que os nossos vizinhos estão fazendo e a gente não faz, qual é a sequência lógica que tem em relação a Ramon, né? O Ramonizado do Vasco, que é o treinador da seleção sub-20, qual a relação que existe entre Ramon, Diniz, Dorival, Ancelotti, Tite e agora Jorge Jesus? Que loucura! Não tem uma linha de raciocínio. E outra, Felipe Luiz, com todo respeito, Felipe Luiz, ele não tem nenhum ano de treinador profissional. Que maluquice. Ah, mas o Scaloni ele já trabalhava numa comissão técnica. Eu vou ser mais claro. O Felipe Luiz ele tem nenhum ano de futebol como treinador, auxiliar e blá blá blá. O Scaloni já era malandro de bola há muito tempo. Então assim, eu acho que agora o momento é a gente observar que a seleção argentina não depende do Messi. A seleção argentina já tem nomes, valores e um trabalho consolidado. Isso faz com que uma equipe seja campeã? De certa forma sim, mas eles deram um tiro no escuro e deu certo. Agora aqui a gente nem isso consegue fazer. A gente fica meio que no óbvio, né? Meio que na obviedade. E assim, Paulo, dentro do que a gente consegue ver nos nossos irmãos, você vê perspectivas de melhora para a seleção argentina? O Dorival já caiu. Você acha que tem perspectivas de melhora para a gente como seleção brasileira? Há esperança para o torcedor? Eu acredito que o Brasil melhora com o Jorge Jesus. Se o Jorge Jesus vier, ele é um cara experiente, muito focado e dedicado quando ele abraça um projeto, e ele já tem esse projeto de ser treinador da seleção brasileira há um bom tempo, desde quando ele estava no Flamengo. Quando perguntado, sempre ele falou que era um sonho ser treinador da seleção. E como um cara, como é a palavra, não é ambicioso, ousado, como narcisista, como ele é. Ah, sim, extremamente narcisista. Ele é um cara que ele gosta de trazer para si, né? Atrações para si, ele busca isso, botar isso no currículo dele, para quando ele se aposentar, ele foi campeão pelo Flamengo, onde eu, querendo ou não, revolucionou o futebol aqui, e campeão pela melhor seleção do mundo. Já imaginou isso no currículo dele? Ele não conseguiu ser campeão numa Champions League, mas ele ser campeão por uma seleção, ex-campeão há 24 anos, no currículo dele vai pesar demais. Eu não tenho dúvida de que, se a seleção chegar lá, ele vem correndo, porque ele não vai querer abrir mão de uma oportunidade que não vai vir de novo, dá mais da idade dele. Se ele fosse novo, ele poderia esperar depois, como o Felipe Luiz tem um projeto de carreira. Ele já está no fim do projeto da carreira dele. Então, a chance de ter outra oportunidade dessa vai ser bem pequena. E ele vindo para o Brasil, ele já conhece o Brasil, conhece os jogadores, conhece o futebol brasileiro. Qual seria o nível de conhecimento do Ancelotti sobre o Campeonato Brasileiro? Será que ele levaria um Wesley? Será que ele levaria um Léo Ortiz? Será que ele iria valorizar os jogadores que jogam aqui no campeonato que ele nunca viu, não conheceu e não tem nem vontade de vir? Sempre que surge essa hipótese, ele prioriza a Europa, ele é europeu, ele vai querer ficar lá, ele conhece lá. Para cá é o total desconhecido ele vir para cá. Então, a aposta principal tem que ser o Jorge Jesus, tem que ser ele, porque é um cara que não vai baixar a cabeça para nenhum jogador,
em vestiário, principalmente com o Neymar, que é o dono do vestiário, e ele já baixou a bola dele na Al-Hilal, não contou com ele no campeonato da Arábia. Então imagina se ele vai querer contar com o Neymar fora de forma, perdendo o grupo. Ele é o cara que tem coragem de não convocar o Neymar e se, quiçá, nem leva para a Copa do Mundo. Ele é o único que tem essa coragem de peitar o Neymar e não levar nem para a Copa do Mundo se ele não tiver condição física. Porque não tem como contar com um cara desse mal fisicamente. E tem duas Copas que ele vem baleado. 2018, ele chegou em cima da hora. 2024 se lesionou na Copa, 2022. E agora ele está um tempo, já mais de mês, parado se recuperando. Não vai jogar hoje contra o Vasco. Talvez jogue na vida na próxima rodada e não vai estar 100%. Então, só o Jorge Jesus para fazer com que o Brasil perca essa dependência do Neymar, que a gente tem capacidade. A gente tem o Rafinha aí cotado para ser bola de ouro. Vinícius Júnior já foi melhor do mundo. Rodrigo é ídolo do Real Madrid. Quando que a gente tinha dois jogadores que eram os principais jogadores do maior time do mundo? Quando que a gente tem um meio como o Gerson, Bruno Guimarães, campeão pelo Newcastle? A gente tem ótimos zagueiros, ótimos goleiros. O que realmente a gente está numa péssima geração é de laterais, tanto pela direita quanto pela esquerda. Não tem unanimidades. O tempo todo a gente está testando laterais pela direita e pela esquerda. Eu gostei da atuação do Wanderson e do Abner nos dois últimos eliminatórias, mas o Dorival, qual é o problema dele? Ele não mantém a base, por isso ele caiu. Então, vale ainda a aposta no Abder pela esquerda, que são jogadores novos, com vontade, jogam na Europa, conhecem o estilo da Europa, e com o Jorge Jesus implementando um jogo e os jogadores abraçando a ideia dele, eu acredito que a gente só tem chance nessa Copa com o Jorge Jesus. Qualquer outra opção não dá certo, porque Felipe Luiz é muito experiente, Abel Ferreira vai ser expulso em algum jogo porque ele não tem cabeça com arbitragem muito maluco das ideias, não tem cabeça. Ele estava brigando uma final de Paulista que ele já ganhou mais 5 vezes e ele foi expulso sem necessidade. O time perde sem um treinador na beira de campo, pô. O cara não tem equilíbrio psicológico e o Ancelotti não conhece. Então tem que ser o Jorge Jesus. Se não for o Jorge Jesus, eu vou 50% de confiança. Se for com ele, aí eu vou iludido que nem eu fui nas últimas Copas, como sempre. Perfeito, Paulo. E assim, pra gente matar aqui, né? Eu vi um negócio que eu achei muito engraçado, muito interessante. Eu vi uma fala que era mais ou menos assim, que no Charla Podcast, na realidade, foi algo que comentaram que era mais ou menos assim. Ah, Neymar, é quase certo que você vai para a próxima Copa do Mundo. Então, o que é que você acha do futuro treinador da seleção brasileira? Como assim? Já é certo que o Neymar vai para a próxima Copa do Mundo? Ele não sabe nem se ele vai jogar a próxima partida do Campeonato Brasileiro, né? O que você tem a dizer sobre a mídia e como é que a mídia interfere nessa visão ou nessa imagem do Neymar como jogador de uma possível Copa do Mundo? Eu acredito que tem dois lados da mídia. Até a mídia que persegue muito ele, que não gosta de jeito nenhum, até quando ele vai bem. E tem outra, é os polos. E tem outra que idolatra ele em todos os momentos, até quando ele vai mal, idolatra. Não existe alguém ali, uma mídia, que faça um meio termo em relação ao Neymar, que critique quando tem que criticar e elogie quando tem que elogiar. Ele tem ali os extremos. E aí, eu, particularmente, eu sempre fui fã do futebol do Neymar. Não apoio ele nas coisas que ele faz fora de campo, mas eu sempre fui ídolo não. Eu sempre admirei o futebol dele, sempre botei ele top 3 para mim, porque o mano a mano dele, a genialidade dele, a visão de jogo dele é diferente. Ele só não teve foco que nem Messi, Cristiano Ronaldo. Mas ele é fora de série. No entanto, nessas últimas essas últimas atitudes dele até em relação ao campo, aí não tem quem defenda. O cara tá lesionado e mesmo assim, dentro do PSG, não prioriza a recuperação dele. Ele tem que estar numa festa, ele tem que estar em algum local, tem que estar fazendo alguma coisa, e não sei o que lá. Então, o cara, ele diz que quer ganhar a Copa, mas ele não demonstra que quer ganhar essa Copa, porque ele não se dedica para se recuperar e ter o seu melhor. Não tem como mais acreditar nele. Nem eu que admiro o futebol dele não confio mais.
Para mim, já deveria ser essa atitude dele de voltar para o Santos e não jogar aquela final, porque era para ele estar se recuperando, ele estar em Carnaval, se ele não tem compromisso com o Santos, que foi o time que formou ele, imagina a seleção. Então, bem aí, já era para entrar um treinador e não contar com ele. Convoca, beleza, e testa. Se não der certo, valeu, meu preto, for mal, na próxima, quem sabe. Não dá mais para contar, não dá para mais contar. Se ele vier, tem que conversar, ó, tu vai ser mais um aqui. Tu vai ajudar, tu é craque, tu é fora de série, tu vai favorecer o time a crescer, mas não dá para depender de Neymar, não dá mais, não dá mais, acabou isso. A gente tem que ter referência, a gente tem jogadores que são muito bons, que jogando os 11 num esquema bem feito, a gente vai longe. Tem um Pedro de centroavante, tem o Vinícius Júnior, tem o Bruno Guimarães, já falei, Gerson, Rodrigo, Rafinha, Estevão, Endrick surgindo, a gente está crescendo, a gente tem uma geração aí para jogar 2, 3 Copas. Comparado à Argentina tem só mais essa. Se ela não se reorganizar para a próxima, vai voltar a ser o que era antes. Porque Messi vai parar, a boa parte daquela seleção ali já vai estar com mais dos 30. Se eles não permanecerem com o Scaloni, quem é que vai ser esse novo treinador? Será que o Scaloni vai querer ficar mais 4 anos na Argentina? Então, o desafio para a Argentina é muito grande depois da próxima Copa. Se o Brasil chegar organizado, ele pode disputar 3 Copas ali, ainda com essa mesma geração. E a gente sempre tem novos craques surgindo. É incrível quando a gente produz craques. Falta é treinador, falta é um esquema ali da CBF organizar e manter uma comissão técnica, como manteve nas últimas 2 Copas com o Tite, que fez um bom trabalho, mas faltou ousadia na Copa. E faltou isso agora. E é com escolhas absurdas, como tu falou, que não faz sentido algum colocar um Ramon para esperar o Ancelotti, que falou de boca, eu vou, me espera aí. Onde que já se viu isso? Daí Doideira, tu tira né? o nível da presidência de uma CBF. E depois que não deu certo, porque ele achou que vinha, começou a colocar treinadores como escudo. Não teve escolha técnica, tática ou filosofia de jogo. Quem é que vocês querem? É Diniz? Tá aí Diniz. Não deu certo. É quem que vocês querem? É Dorival? Tá aí Dorival. Não deu certo. E vai usar mais um que é o favorito da opinião popular, que é o Jorge Jesus. Só que esse tem respaldo técnico, tem como ter um resultado. Com o Diniz eu já tinha minhas dúvidas, com o Dorival eu já não tinha crédito nenhum. Eu desde o começo eu não confiava, porque não é um cara que tem perfil para ser treinador de seleção. É mesmo que do nada chegar, Wagner Mancini vai ser treinador da seleção, eu queimo a camisa. Não tem como, pô. É um cara que não tem como. Ele foi demitido do Flamengo porque não passou confiança para a diretoria. Imagine ser treinador da seleção, porque ele vacilou naquelas 2 finais. Se ele faz ótimos jogos nas finais, quase perde para o Corinthians na Copa do Brasil. E se não fosse a expulsão do Atlético Paranaense, a gente ia penar e ia ficar para os pênaltis, bem ali mostrou que ele não tinha domínio técnico, variação técnica, tática, quando precisa. E numa Copa do Mundo, você precisa ter variação tática, que é o que o Jorge Jesus tem, o que o Felipe Luiz está demonstrando. Sempre que o time vai mal no primeiro tempo, volta outro no segundo tempo. Ele muda, ele conversa, ele lê o jogo, ele sabe o que fazer. O Jorge Jesus aconteceu várias vezes no Brasileirão, na Libertadores, o time mal, perdido no primeiro tempo, e eu já sabia falar com meus amigos, o Flamengo vai vir melhor. Pode ter certeza, a gente está jogando mal, vai vir melhor. Vai voltar porque o velho sabe, ele vai mexer. Felipe Luiz é a mesma coisa. Sempre que estava mal no primeiro tempo, ele faz algo que muda no segundo tempo. Por quê? É treinador que tem leitura de jogo e sabe como modificar. Ontem foi a mesma coisa, só que do outro lado tinha um outro bom treinador que é injustiçado ao longo dos seus trabalhos, porque não tem paciência com ele não tem grife europeia, e ele é um muito bom treinador, Roger Machado. Ele dominou o primeiro tempo, Felipe Luiz voltou melhor no segundo, ele mexeu também, e o jogo terminou empate. 2 times ali muito bem treinados. 2 super treinadores. Mas ainda não é o momento deles de seleção, e o momento agora do Jorge Jesus. Eu acredito que se for ele, a gente tem chance de ganhar, chegar na final dessa Copa, ganhar é demais, tudo pode acontecer. Perfeito, Paulo, muito obrigado. E nós vamos colocar aqui desse lado, né, as nossas principais redes sociais. Se você ainda não segue o nosso canal, para você seguir e compartilhar o nosso conteúdo. E desse outro lado aqui, a gente vai colocar também, né, os streamings onde nós nos encontramos, caso você queira consumir o nosso conteúdo por áudio, correto? Então, é isso.
A gente agradece bastante pela audiência. Sigam curtindo, compartilhando e comentando, né? Tudo aquilo que a gente faz nas nossas redes sociais. Essa semana a gente também vai ter o TBT dos comentários do Pé na Linha, com os melhores comentários que nós já tivemos aqui no nosso programa ao longo desse quase um ano, né, de duração do nosso programa até aqui, com muita alegria, com muita felicidade e tentando criar um ambiente agradável, né, sobre o falar de futebol. Inclusive a gente teve um comentário maravilhoso de uma argentina, né, sobre um edit nosso, sobre a derrota a acachapante derrota do Brasil para a Argentina. Então é isso, meus queridos. Paulo, muito obrigado. Quer dar algum recadinho final? Vamos acompanhar aí essa semana de início de Libertadores, né? Grandes expectativas aí pelo desempenho dos times brasileiros. O Flamengo começa contra a Venezuela, time venezuelano fora, Palmeiras, Botafogo, vamos ver o que o Botafogo está organizando. Agora tem um grande jogo, né? Palmeiras e Botafogo, vamos acompanhar, que essa semana começa a modo turbo, futebol, Brasileirão, Champions League, Libertadores, então tudo que a gente ama. Perfeito, então é isso, forte abraço. A pedida musical hoje vai ser só um tangozinho para você curtir aí, já que a temática é sobre a seleção argentina. Então curta, compartilha e fica seguindo a gente aí ao longo dessa semana. Forte abraço, tchau, tchau. Escaloneta, escaloneta, un poquito de piedad. Ese fútbol que despliegan es demasiado champán. Escaloneta, escaloneta, un poquito de piedad. Ese fútbol que despliegan es demasiado champán.